Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós entramos na carta para a igreja de Filipenses, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, que é chamada a Carta da Alegria, tá? Então vamos à leitura? Capítulo 2 de Filipenses. Diz o texto sagrado: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo, então, está convidando aqueles irmãos da igreja de Filipe, para completar a alegria dele. Está convidando eles que eles sejam de um mesmo pensamento, que eles sejam unidos pelo amor, unidos por alma, um amor de alma, tendo sempre o mesmo pensamento e sentimento, Esse é o verdadeiro amor que deve permear a vida de uma igreja. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui a gente tem o antídoto para o egoísmo, É o antídoto para o egoísmo, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que tem que ter comunhão na vida da igreja, comunhão. Se houver necessidades, precisam ser supridas. Então, cada um deve ter esse olhar de compaixão, esse olhar de misericórdia, para suprir as necessidades uns dos outros. Numa comunidade de fé, precisa ter. Isso precisa ser marca registrada do cristão. Versículo 5. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, anjos, na terra, a criatura criada, nós, os seres humanos, e debaixo da terra, os demônios. O anjo fora do seu lugar é um demônio. Os demônios, Satanás e seus demônios. Tá? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, mas agora na minha ausência, desenvolvei, olha só que palavra, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação significa que nós estamos num processo.
o processo de santificação. E a palavra vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Desenvolver esta salvação, andar em santificação, né, significa que nós estamos sempre prontos a sermos limpos. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha no nosso ser, na nossa mente, na nossa vida, nos dando o ensino, o conhecimento, nos mostrando tudo em nós que é pecado. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes são registradas diariamente. E desenvolver a vossa salvação é isso. É no momento em que o Espírito Santo nos mostra que estamos em pecado, que estamos entristecendo a Deus, precisamos ter arrependimento genuíno, pedir perdão, confessar o pecado para que ele seja cancelado. Isso é desenvolver a nossa salvação. É nos tornarmos limpos, como uma igreja sem mácula, como nós vimos no texto anterior. Uma igreja sem mácula, pura, purificada. Isso que é desenvolver a nossa salvação. Versículo 13. Porque Deus é Deus, quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, uma vez que nós o recebemos como nosso Salvador e também como nosso Senhor, é Deus quem vai efetuar em nós o querer e o realizar. É o Espírito Santo quem nos direciona, quem nos dirige, quem nos mostra, quem nos revela o pecado em nós para ser confessado com arrependimento genuíno, para ser cancelado, para crescermos nesse processo de santificação. 14. Por isso, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Para que vos torneis, olha só, ouça o versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, santificados, limpos de todo pecado, irrepreensíveis e sinceros. Sinceros significa que eu vou ter arrependimento genuíno quando eu errar. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceremos como luzeiros no mundo. Que palavra preciosa para nós. Desenvolver a nossa salvação é isso, queridos. É dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus nos mostre, nos revele os nossos pecados e, com arrependimento genuíno, pedir perdão a Deus e desligar-nos desses pecados e nos conectarmos ao mundo da luz, para sermos luzeiros num mundo que está pervertido e corrupto. Então não dá para viver a vida de Cristo nessa terra com comportamentos pecaminosos, com comportamentos que ferem, que violam as leis do Senhor. Preste bem atenção. Versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido, diz Paulo, por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação.
Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então Paulo estava mandando Timóteo para aquela igreja, para ajudar aquela igreja a ser limpa, limpa de todo pecado, a andar em santidade de vida. E Paulo confiava no seu obreiro. Paulo confiava no obreiro, no caráter de Timóteo para mandar e para estar com aqueles irmãos. Versículos 23. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está falando das pessoas que o ajudavam no evangelho. Paulo está honrando as pessoas que andavam lado a lado. É outro aprendizado para nós, aprender a honrar quem está conosco. Aprender a honrar quem anda lado a lado conosco. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esses, diz Paulo. Então, a gente que está na liderança, a gente que lidera, a gente precisa ter isso muito bem afinado, os nossos olhos afinados, os olhos do nosso coração afinados, para sempre honrar as pessoas que estão caminhando conosco, né? Versículo 30, último versículo do capítulo 2, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Epafrodito, um obreiro, um amigo de Paulo, um crente, um servo de Jesus que Paulo está honrando, registrando aqui na sua carta uma palavra e pedindo para que aquela igreja honrasse. Então está diante de nós, Filipenses 2. Gente, quanta coisa aqui. Quanta coisa nesse capítulo que nos orienta, que nos mostra, né? O capítulo 2 fala com detalhe e profundidade do exemplo de Cristo para nós. Cristo é o nosso maior incentivo de humildade, de autonegação e de amor. Cristo é a prova viva deste amor de Deus para conosco, este amor inexplicável. Por que inexplicável? Porque Cristo, ele nos amou tanto que deixou a sua majestade, deixou sua glória e submeteu-se. Gente, pensa sobre isso. Ele se submeteu a descer na terra, no ventre de uma mulher, no ventre da criatura. O Criador desceu sua glória e majestade para se tornar um humano. Desceu no ventre de uma criatura, para que a criatura foi criada. Efésios capítulo 1, versículo 12 diz que nós somos criados, nós, as criaturas, nós, os seres humanos, fomos criados para o louvor da sua glória. E por quê? Por que Cristo fez isso? Para que nós, os seres humanos, pudéssemos entender o plano original de Deus. Que o plano original de Deus não fracassou, como Satanás tenta colocar isso na pauta, como Satanás fez lá no Jardim do Éden, foi lá e enganou Adão e Eva.
O plano original de Deus de criar a criatura, de criar o ser humano para o louvor da sua glória, não fracassou. A vinda de Jesus mostra que não fracassou. Não fracassou porque o pecado entrou no coração de Lúcifer e depois no coração de Eva. Não fracassou. Nós somos um projeto de Deus de sucesso. Nós, os seres humanos, somos um projeto de Deus de sucesso. Cristo provou isso para nós. Ele desceu da sua glória no ventre de uma mulher, nasceu, teve fome, teve sede. Ele sentiu dor, ele chorou, ele se angustiou, ele se irou, mas em todas essas coisas, no corpo de um ser humano, 100% homem, ele não pecou, ele não pecou. E quando ele enfrentou a morte, não havia o selo da morte sobre a vida dele, porque não havia pecado. Ele enfrentou a morte sem pecado. Ele mostrou para mim e para você que o projeto de Deus, da criatura, do ser humano, é um sucesso. Quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos para Jesus, nós vencemos o pecado. E é isso que a vida cristã traz para nós, é isso que a palavra hoje, Filipenses 2, está ensinando para nós. Que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, que temos em Jesus Cristo. E querido, você que está me ouvindo, quando você me ouvir, no momento que você me ouvir, no lugar onde você estiver me ouvindo, porque eu não sei onde vai chegar, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, olha, escute bem isso que eu vou te falar. João 3,16, Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, mas Cristo Jesus nos reconcilia com Deus, nos coloca neste lugar de sucesso, neste lugar onde o amor de Deus nos envolve, onde o Espírito Santo de Deus nos ensina a viver essa vida de santidade, essa vida imaculada, irrepreensível, no meio de uma geração corrupta, sendo luzeiro no mundo. É o Espírito Santo quem nos ensina a viver essa vida, e é por meio de Jesus. Precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é um presente que Deus nos deu, mas precisa aceitá-lo. Tem que aceitá-lo. É igual casamento. Você tem que dizer sim diante do altar. Sim, eu aceito, eu recebo o meu esposo, eu recebo a minha esposa. Tem que dizer, a Bíblia vai dizer isso, olha, se com a boca confessares e em teu coração creres. João 3,18, todo aquele que nele crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. João 5,24, olha, aquele que ouve, ouvir, aquele que crê no coração, tem a vida eterna, é uma certeza, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É vida na vida. Então, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, não perca tempo, não perca tempo. Não perca tempo. Escreva para mim no meu direct, fale comigo, diga, olha, eu quero receber Jesus no meu coração e eu vou te orientar e a gente vai fazer uma oração juntas e nós vamos concordar, como diz a palavra, quando dois concordam na terra, assim é feito no céu. E quando você aceitar Jesus no seu coração, Jesus vai te dar um novo nome, você vai ter um novo nome. É uma nova história e você vai aprender a desenvolver a sua salvação por meio do Espírito Santo, que vem habitar em nós no momento em que nós damos o aceite, que aceitamos o plano salvífico de Deus. Deus criou um plano lá no Éden. Deus criou um plano para salvar a humanidade. O plano foi o seu Filho descer da glória e da majestade, vir e se tornar humano. E o Verbo se fez carne, João 1,14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai.
Então Jesus Cristo fez tudo isso por amor a nós. E é de graça, não é mérito, não é por boas obras, é apenas por fé. Então que Deus possa nos ajudar e nos abençoar a entender, a compreender com profundidade aquilo que acabamos de ler na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo te oriente, te instrua nessa manhã. E não deixe de aproveitar a oportunidade para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Hoje é tempo oportuno de salvação. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar a Ti nessa manhã, Pai. Quero Te agradecer, Deus, por esta palavra tão preciosa, esta palavra maravilhosa que vem para o nosso coração para o dia de hoje, Pai. Nos alertando, Senhor, nos alertando que é preciso desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Que é possível, Pai, dar ouvidos à voz do Espírito Santo em nós, nos mostrando, nos alertando, Pai, tudo aquilo, Pai, que está impuro na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento, Pai. Paizinho querido, vem sobre as nossas vidas com poder. Ó Espírito Santo, traz revelação para cada um de nós, Pai, traz revelação daquilo que não está adequado, daquilo que está violando as tuas leis, daquilo que é pecado diante do Senhor, Pai, para que possamos nos constranger, nos arrepender genuinamente, confessando os nossos pecados, porque a tua palavra diz isso, aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Pai querido, nós queremos ser homens e mulheres, Pai, que prosperam na Tua presença, que desenvolvam a salvação com temor e tremor, que caminham, Pai, nesse caminho da santidade de vida, Pai, da purificação dia a dia, nos colocando diante de Ti, Pai, limpa a nossa mente, o nosso coração. Tudo aquilo que for em nós, Pai, eu oro a Ti, eu faço a oração do salmista Davi. Sonda o meu coração, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mal, Pai, algum caminho mal, Pai, porque nós queremos, Pai, viver isso que a palavra diz aqui, nós queremos ser luzeiros, resplandecendo nesse mundo que está pervertido, está corrupto, nós queremos ser o luzeiro nesse mundo, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a cumprir essa tarefa, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida dos enfermos nessa manhã. Eu oro a Ti, ó Deus, pelas enfermidades, Pai. As enfermidades que estão assolando as pessoas que eu conheço, Pai. As pessoas que convivem comigo, Deus. Eu sei que há muitas enfermidades, Pai, nesse mundo, nos hospitais, nos quartos de hospitais, há muita gente, Deus de poder, terminais, muita gente sofrendo com dores intermináveis, ali, ó Deus, nos setores de oncologia, Pai, nos setores, ó Pai querido, dos hospitais em gerais, ó Pai, muita gente doente, Pai. Ó Deus de poder, tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Mas eu quero apresentar a Ti, ó Deus, aqueles que eu conheço, que eu tenho um nome. Eu peço a Ti a cura completa de todo câncer, Pai, de todo câncer. Na vida da Bianca, na vida do seu irmão, na vida do Ingo, todo câncer, Pai. Na vida da Carla Fabiana, todo câncer, Pai. Na vida do irmão Eugênio, Pai, que o Senhor possa dar uma ordem, porque Tu és Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Pai querido, e eu quero mesmo, Deus, te pedir, Deus, que a Tua misericórdia alcance essas vidas preciosas e que haja cura para toda essa enfermidade, em nome de Jesus, E que se for, ó Deus de poder, enfermidades espirituais, ó Pai,
advindas, Pai, de espíritos malignos de enfermidade que tem assolado. Pai, eu ordeno que todo espírito maligno bata em retirada, a ordem para sair, em nome de Jesus, a ordem para sair. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela Cláudia, pela Neuzinha, Deus, que estão, ó Pai, cuidando, Pai, de pessoas acamadas. A Cláudia cuidando da sua mãe, Pai, que sofreu um derrame. Deus de poder, é tão difícil, só o Senhor para consolar, para confortar, para curar, Pai, para restabelecer os movimentos ali, Pai querido. Deus de poder, tem misericórdia da vida da Neuzinha, cuidando da sua tia, Pai. Ah, Deus, dá refrigério para a alma da Neuzinha, dá consolo, Pai, dá força para ela, Pai. Ajuda essas tuas filhas, Pai. Precisam de Ti no dia de hoje, Pai. Que haja, Deus de poder, graça do Senhor sobre a vida dela, Pai. Deus de poder e de graça. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Priscila, Pai. A Priscila que entrou aqui. Pai, eu coloco a vida dela diante do Teu altar, sua família, sua casa. Pai, tudo aquilo que diz respeito à Tua filha no dia de hoje, Pai de amor, ela parou aqui nessa live. Ela parou aqui, Pai, para receber esta oração, e eu a coloco diante do Teu trono de graça nessa manhã, e eu clamo, Pai querido, que toda necessidade da Tua filha seja suprida no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu peço uma bênção especial sobre a vida dela nesse dia, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelas crianças do projeto da Rede Almar, as crianças que já estão chegando ali no projeto, Pai. As crianças, Pai, do contraturno, as crianças que as famílias precisam trabalhar, Deus, e não tem lugar seguro para as crianças ficar. E as crianças vêm para nós nesse projeto que o Senhor criou, que o Senhor montou, que o Senhor nos convocou para executar esse projeto. Pai, eu oro por essas famílias, por essas crianças no dia de hoje, que a Tua boa mão esteja com cada pai, com cada mãe. Deus, os pais que estão com problemas financeiros, com endividamento, eu oro para que haja provisão do alto céu sobre essas famílias, Pai. Eu oro para que haja, Deus querido, amor, afeto, acolhimento, para que aonde houver os conflitos, Pai querido, o Senhor venha com poder, trazendo solução de conflitos nessas famílias, Pai. Pai de amor, converte o coração dos pais aos filhos. Converte o coração da esposa, o coração do esposo à esposa. Pai, que haja unidade, que haja comunhão, que haja afetividade, que haja acolhimento, né, no meio dessas famílias, Pai. Que haja provisão, Pai, do alto céus. Que haja emprego, Senhor. Que haja, Deus, o cuidado, a proteção do Senhor sobre essas famílias, Pai, em nome de Jesus. Que haja prosperidade na vida dessas famílias. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por essas, são 130 famílias, Pai, que nós atendemos todos os dias, Pai. Que haja alimento, Pai, que haja provisão, Pai, que haja cobertor, que haja cuidado, que haja proteção. Deus de poder, eu coloco a vida delas diante do Senhor. Pai, eu não consigo ditar os nomes dos 130, mas eu sei que Tu és onisciente, Tu os conhece, porque foi o Senhor quem os trouxe para que nós os ajudássemos nesse cuidado com as crianças, Pai. Pai, eu coloco a vida dos professores no dia de hoje. Eu coloco a vida da professora Tatiana, a vida do Vitor, a vida do José Vitor. Pai, professores da turma de 4 e 5 anos, dessas crianças que precisam ser acolhidas, amadas, abraçadas. Eu coloco, Pai querido, a turma de alfabetização, a vida da pastora Cristiana, a vida da Michele, Deus, as crianças de 6 e 7 anos que estão aprendendo, Pai, estão desenvolvendo conhecimento, aprendendo, Pai querido. Deus de poder, que as Tuas filhas sejam inspiradas pelo altos céus para acolher, para ensinar, para mostrar. A professora Sandra, Pai, com a turma de 8 e 9 anos, Deus querido, os pré-adolescentes. Pai, tem dias que é tão difícil, Pai, lidar com os pré-adolescentes, mas que o Senhor esteja ali, Pai, capacitando do alto céus, com estratégias divinas, Pai,
para o acolhimento, para a professora Sandra, Pai, que ela receba do alto céus, Pai, todo o acolhimento, toda a orientação, toda a instrução, toda a sabedoria. A professora Flávia com os adolescentes, Pai, que ela seja um exemplo, que ela seja, Pai querido, um farol que ilumina o caminho dos adolescentes, Deus. Pai, que a Rede Almar seja esse farol que ilumina o caminho para essas crianças, que a Rede Almar seja esse luzeiro nesse mundo pervertido, Pai, que como instituição nós possamos ser esse luzeiro, Pai. Deus de poder, eu coloco o meu dia diante de Ti, toda a capacitação, todo o treinamento que vamos receber logo mais ali na ArcelorMittal, eu coloco o meu dia diante de Ti, a minha mente diante de Ti, Pai, que eu tenha sabedoria para receber toda a capacitação que vou receber hoje, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu te agradeço, Pai, pelos padrinhos, pelos patrocinadores do projeto Rede Almar. Eu te agradeço, Pai, pela Receita Federal, pelo Fundo da Criança e Adolescente. Eu te agradeço, Pai querido, pela ArcelorMittal. Eu te agradeço, Pai querido, pelas vendas, Pai, dos nossos produtos, a venda dos pães, a venda dos bolos, a venda do bazar. Eu te agradeço, Pai, porque em tudo isso, Pai, o Senhor tem nos dado, Pai, nada que temos. Tudo que temos, Pai, nós recebemos do Senhor, porque foi o Senhor quem mandou. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem nos dá o sustento, a provisão financeira para manter esse projeto aberto, para atender essas crianças, Pai. Ah, Deus, faz multiplicar os nossos braços, Pai. Faz multiplicar os nossos braços, Pai. Oh, Deus de poder e de graça, que possamos atender essas crianças com amor e graça. Pai, eu oro a Ti pela vida do meu pai, eu peço Tua bênção sobre a vida do meu pai, saúde sobre a vida dele. Eu oro pela minha parentela, meus filhos, genros e nora. Eu os coloco diante de Ti para o dia de hoje, que eles sejam protegidos, guardados, escondidos atrás da Tua cruz. Pai querido, que eles sejam bem-sucedidos, Pai. Que eles sejam bem-sucedidos, que eles tenham sucesso no trabalho, no serviço deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá essa bênção sobre a vida dos meus. Pai, eu coloco a vida dos meus netos, Pai, em fase escolar. Que o Senhor os proteja do homem mau, Pai. Que o Senhor os guarde e os proteja em nome de Jesus. Toda a minha parentela, cunhados e cunhadas, primos e primas, tios, Pai, eu os coloco diante do Senhor, para que o Senhor, Pai, do alto céus, derrame sobre a vida deles, Pai, uma bênção toda especial no dia de hoje, Pai. Esta é minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oro pelos meus amigos de longe, meus amigos de perto. Oro, Pai querido, pelo curso de cura e libertação que acontece toda quarta-feira à noite. Pelas meninas que estão ali, ó Pai, aprendendo, discipulando as suas emoções. Pai, que haja, Deus de poder, graça do Senhor sobre a vida delas. Pai, eu as apresento diante do Senhor. Completa a Tua obra libertadora, salvadora na vida dessas alunas, Pai. Eu te agradeço por cada uma delas, Pai. Ó Deus de poder, que haja mudança, transformação de vidas, Pai. E que haja testemunho, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo no curso de cura e libertação. Eu entrego diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Priscila, da onde você está me vendo, escreve aí para mim no meu direct, tá? Diga para mim aí qual é o seu pedido de oração e eu estarei apresentando diante do Senhor sua vida. Muito obrigada por ter entrado. Que Deus te abençoe grandemente, grandemente, tá? Que Deus abençoe você que está me ouvindo, que ouviu essa oração. Que o Espírito Santo de Deus derrame uma bênção toda especial sobre a sua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir.